Bom, acho que agora eu estou começando a gravação. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de grego clássico e koiné no nível intermediário, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Grupo de Estudos do Núcleo de Cultura Clássica. Estamos aqui utilizando o método Atenásia, no capítulo 14 ainda. Aqui no final da parte alfa, temos aqui esse trecho de grego clássico no original, sem adaptação, do autor Arquíloco, que diz que o Arquíloco, ele conta, sobre uma batalha contra uma tribo da Trácia chamada Saioi, e ele teria jogado, fora o seu escudo e fugido e corrido. E aí deixa eu descer aqui um pouco mais para poder visualizar melhor o vocabulário que ele dá. Então aqui lendo aqui o poema, temos aspidi men saion tis agaletai hen para tamnoi. Entos amometon kalipon uketelon. Anton dexet saomsa timoimele aspi sekeine. Hereto exaltis ktesomai ukakio. Aí é que ele dá no vocabulário que aspide, seria de aspis, que seria um escudo, estaria no dativo, Aí ele bota como se fosse meu escudo, como se fosse um dativo de posse, alguma coisa assim, Aí saiontis, da ideia de que era um certo saio, como é que a gente chamaria em português ele, saion, um certo saion, pode ser, saion, porque tem um hiato ali, um certo saion, aproveita, meu escudo, que é junto de um arbusto, para Tamnoi, que esse ren aqui seria um pronome relativo, tá fazendo referência, ao o escudo. Aí aqui já não tem mais aquela concordância de caso, Aqui é um exemplo mesmo da regra geral, onde ele está concordando com o caso que ele desempenha na oração lá na frente, que ele diz Calipon, eu deixei, Então ele é aqui junto a um arbusto, entos amometon, aí entos ele dá aqui como sendo uma arma, uma amometon ele dá como sem defeito, sem culpa, sem é excelente, Uma arma excelente, aí calipon, deixei, não uketelon, não querendo. Então seria, meu escudo, um saion, um certo saion aproveita
que o qual, junto a um arbusto, uma arma excelente, deixei não querendo. Aí esse auton aqui, ele está dizendo que estaria no mesmo sentido de emalton. Então, auton normalmente significa próprio, si mesmo, mas aqui estaria no sentido de eu mesmo, né? Boa noite, Daniel. Então, entos, Boa noite, professor. Boa noite, Vivi. noite. Esse entos aqui estaria no sentido de. Melhor, auton estaria no sentido de emalton, né? No sentido de eu mesmo, né? Então, assim, então seria assim, deixei, né? Eu abandonei, não querendo, mas salvei-me, me salvei, né? Seria uma coisa como me salvei. Auton dexalsa, mas seria um me, né? A mim mesmo, excessalsa e excessalsa seria uma variante de excessosa, que seria do verbo exoizo, que seria, né, manter em segurança, né, alguma coisa, né, alguém. Então ele se salvou, ele se manteve em segurança, né? E aí Timoi melei aspis ekeine. Aí aqui seria uma coisa assim, o que importa para mim aquele escudo, né? O que importa para mim aquele escudo, né? Que melei no sentido de importar, né? O que importa para mim, Timoi melei aspis ekeine. O que importa para mim aquele escudo. É aqui, ekeine aqui, eu não sei se vocês já viram, é um pronome demonstrativo, né? Para quando uma coisa está distante, né? Um aquele, né? Uma aquela. Né? Aspis é feminino. Aqui a gente vê que aspis é feminino, porque é keine, no ekeine, aspis ekeine. Aí, ereto aqui seria um deixa pra lá, né? Ereto, deixa pra lá. Exaltis aqui seria uma variação de altis, que seria alguma coisa como outra vez, novamente, né? Aí, que tessomai seria uma coisa como eu conseguirei, né? Eu conseguirei novamente, né? Novamente conseguirei. Aí fica implícito, não é um outro, né? Aí por isso ele diz allen aqui, supply allen, né? Querendo dizer um outro, né? Eu conseguirei um outro o kakio, não o kakio. Aí kakio estaria no lugar de kakiona, porque seria, né, o, é, o acusativo seria o objeto de kitessomai, né? Seria conseguirei um não pior. Então, assim, deixa para lá. Novamente conseguirei um não pior. Então, você ficaria assim, né? Por um lado, né? Um saion se aproveita. Boa noite, Joel. Boa noite, Sara. Se aproveita do meu escudo, que é junto a um arbusto, uma arma excelente, deixei não querendo, mas salvei a mim mesmo. Que me importa aquele escudo? Deixa para lá. Novamente conseguirei um não pior. Seria basicamente isso, né? Aí aqui continuando, tem um trecho do Novo Testamento, né, de Lucas 10, 25 a 29,
que não vai estar completo a parábola do Bom Samaritano, mas ele vai continuar na página 289. Aí diz assim. É que ele dá aqui o vocabulário. Eu não sei se tem alguma palavra que seja muito difícil. Vamos ver se tem alguma palavra que eu não consiga ler. Caidu nomicostis aneste εκπειράζον auton legon. Didáscale, typoiessas zoen aionion pleronomesso, rodeipen prosauton, entoi nomoi, tigegraptai, pós anagnoskei, melhor dizendo, porque aqui é diferente, o ático e o koiné é diferente. No koiné é anagignoskei, tem um redobro de presente, mas no koiné não tem não, o redobro de presente. Anagnoskeis, rodei apocriteis, eipen, agapesseis kyrion ton theon su ex roles cardias su en rolei tei psichei su kai en rolei tei ischii su kai en rolei tei dianoiai su kai ton plesion su roseauton eipen de autoi orthos apecrites tuto poiei kai zetsei rodethelon dia caiosai realton eipen proston iesun kai tis estin mu plesion. Então aqui seria assim, não, tá, assim, Caidu, e veja, e eis que um certo homem da lei, um certo, como é que a gente traduz isso aqui? Nomicos, um homem da lei, um certo um intérprete da lei. Não, hoje em dia talvez a gente dissesse advogado, né? Mas na época, né? No, talvez fosse mais difícil assim compreender assim como advogado, porque ele seria mais um intérprete da lei, né, alguma coisa, algum religioso, né? Então eis que um certo intérprete da lei, né, Anester, ele ele se levanta, né, e boa noite, Clodomir. E testando, né? E testava ele dizendo, legon, ekpeiradzon auton legon, né? Ele testava, né? Auton legon. Didáscale, professor, né? Mestre, perguntava. Bom, não é bem perguntava, é mais assim no sentido de testar, né? De experimentar, né? Experimentava, né? Testava, né? Ekpeiradzon. E aí, lego, né? Falando, né? Didáscale, né? Mestre, professor, tipo essas zoen aionion pleronomesso. Aí ele dizendo assim, que o que fazendo, né? Eu eu herdarei a vida eterna. Que fazendo eu herdarei a vida eterna, né?
Aí aqui tem o cleronomesso, né? Aquela a raiz de kleros, né? Que é de fazenda, de herança, né? E nomé tem a ideia de lei e costume, né? Então, o que farei para herdar? Não, o que fazendo herdarei a vida eterna. O que tendo feito herdarei a vida eterna. Rodeipen pro Salton. E ele disse para ele: Entoinomoi, na lei, tigregraptai, o que está escrito? Pós anagnosques, como é que tu lês? Como é que você lê? Como é que você lê, né? Aí, rodei apocrites eipen, e ele, respondendo, disse, agapesseis, amarás, Kyrion, ton theon, Senhor teu Deus, ton theon su, Senhor, o Deus teu, ex roles cardias, de todo o coração, de todo o coração teu, né, de todo o teu coração, ex roles cardias su, de todo o teu coração, cai en rolei te psique su, e com toda a tua alma, ou toda a tua vida, cai en rolei te squi, com toda a tua força, kai en rolei te dianoiai su, com toda a tua mente, né? Dá para dizer assim, pensamento, né? O kaiton plesion su roselton, e ao teu próximo como a ti mesmo, como e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás o teu próximo, né? Como a ti mesmo, né? O Eipen de Altoi. Disse para ele, Ortos apecrites, você respondeu corretamente. Tudo poiei, caizessei. Faça isso e viverás. Zessei. Tudo poiei, melhor, tudo poiei, faça isso, cai dzessei, e viverás. Rodetelon de caiosai realton. Aí esse de caiosai tá mais difícil, seria tipo processá-lo, né? Sei lá, querendo processá-lo, né? Eipen, pros Toniesu, disse para Jesus, Cai Tisestin mu plesion. E quem é o meu próximo, né? Como é que foi que ele colocou? De Kaiosai. Seria assim, ele botou, vamos ver que ele, é alguma coisa tipo processar, né? De Kaiosai. Justificar. Justificar. Ele estava querendo pegar ele de alguma maneira, né? Poderia ser querendo se tornar justo, alguma coisa assim, querendo parecer justo. De Kaiosai. Fica eu. Travou aqui o computador. Pode ser, né? O parecer justo. Como é que normalmente é traduzido isso de Kaiosai? Querendo justificar justificar-se, querendo justificar-se, né? Porque é ele, né? Realton, justificar-se. Querendo justificar-se,
disse para Jesus: e quem é o meu próximo? Né? Talvez, querendo parecer justo, né? Como é que tá? Assim, João 10, 25, 29. Como é que normalmente é traduzido? João 25, 29. Melhor, Lucas, perdão. Lucas 10. Aí, qual era mesmo o número? 25, 29. É o 29. Lucas 10, 29, esse trecho aí. Ah, sim, seria o 19, né? Professor, Oi. na NVI ele fala querem justificar-se mesmo. Ah, justificar-se mesmo, né? Então, querendo justificar-se, disse para Jesus. Não fica, faz sentido, faz sentido. Justificar-se. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui se eu vejo alguma opção assim de tradução que pareça diferente. Ainda está carregando. Na NVT ele fala e o homem querendo justificar suas ações. Justificar suas ações. Então, se justificar-se ficou mais simples, né? Justificar suas ações também ficou interessante. Deixa eu ver aqui se eu... Era 19. Ih, ele botou foi. Não, ele procurou o contrário. Deixa eu ver aqui. Na nova tradução na linguagem de hoje, que é mais Recente. uma paráfrase, né? Sei lá. Não, Tem querendo se desculpar. Ficou bom. Querendo se desculpar. Ficou legal. Diferente, né? Querendo se desculpar. Era 19. Gente, me lembrem aí. Era 10, 19? 10, 29. 10, 29, né? Eu não sei porque eu botei aqui diferente aqui. Então vamos ver aqui. 10, 29. É 10, 29 mesmo, gente? Me lembra aí. É sim. Isso. Vou ver aqui o que é que ele está dizendo aqui. E era Lucas, não era? Lucas 10, 29, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Isso mesmo. Isso. Deixa eu ver aqui. O que ele... Aqui na... Certo. Deixa eu só destravar aqui. Então, aqui está no inglês ele botou, mas desejando justificar a si mesmo, ele disse para Jesus, e quem é o meu vizinho, né? Quem é o meu próximo, né? Mas tem mais coisa lá embaixo, eu queria tentar descer aqui, mas o computador tá travando. Que ele tem ele tem nesse site aqui ele dá uma tradução ele dá a tradução da Almeida e dá também e porém querendo justificar-se perguntou a Jesus quem é o meu próximo. Aí tem umas outras versões aqui. Ara 93. Eu li muito a Ara 93. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Almeida Corrigida, de 69. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Tradução brasileira. Essa aqui eu nunca peguei, mas o pessoal usa muito ela, assim, para comparar. Aí, Rodetelon, aí
Aí aqui seria como é que está o texto na Bereana, né? Mas é basicamente a mesma coisa, não tem muita diferença não. Ele, porém, aqui Haroldo Dutra, ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Essa King James fiel, mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Essa aqui, literal, texto tradicional. Ele, porém, querendo declarar justo a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Essa aqui já está um pouco diferente. Declarar justo a si mesmo. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, 2002. E essa aqui é a Vulgata. Ile autem volens justificare seipsum dixit ad Iesum, et quis est meus próximos. Aqui do Haroldo Dutra, de Jerusalém. Ficou legal, ficou legal. Tá no Auristo aqui, de Caiósai. Tá no infinitivo Auristo, né? Ele botou: tornar-se justo com deve ser justo, mostrar, exibir evidência a alguém de ser justo, tal como deseja ser considerado, declarar, pronunciar alguém justo, reto, ou tal como deve ser. Eu achei a questão de pedir desculpas bem diferente. Foi interessante a pedir ele se desculpar, porque eles tentaram fazer, né, uma versão assim um pouco diferente, né? Uma versão um pouco menos assim justificar-se, né? Assim, queria dar uma olhada aqui na linguagem de hoje para ver se a linguagem de hoje diz alguma coisa de diferente também, porque deixa eu ver aqui. Como é a sigla, né? Linguagem de hoje é BLH, BLH? Deixa eu ver. Não, é NTLH. 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 Deixa eu ver aqui. Ele também. A NTLH também foi pro lado do se desculpar. Porém, o mestre da lei, olha aqui como é que ele traduziu: o mestre da lei, né? Querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Também. Nova tradução na linguagem de hoje. Eu também li muito a linguagem de hoje, mas eu não lembrava era da sigla. Aqui, ó, ele traduziu o nome lá como mestre da lei. Pronto, vamos voltar aqui. E, professor, só uma dúvida. Oi. Naquele trecho que fala de todo o coração, de toda a sua alma, o todo ali, em vez do rolos, poderia ser o paz? Que às vezes eu confundo um pouco. Ele é assim, eu acho que poderia, só se eu não, talvez tivesse que mudar talvez alguma posição da palavra na frase, né? Mas poderia ser usado também, porque o paz ele pode tanto dar a ideia de todo como inteiro, né? E aqui o Holos, ele dá mais a ideia de inteiro, né? De totalidade, assim, no sentido de as coisas não estão separadas, né? Não está dividido, né? Entendi. O
o rolos que restringe mais para a inteireza, mas o paz ele é mais abrangente, né? Isso, ele pode significar, assim, ele mostra a separação, tá entendendo? E não mostra a questão da... Podia ser todo cada um, no caso, né? Isso, todo cada um. Entendi. Pronto, aí aqui a gente vai entrar aqui no beta, né, agora, ainda tem meia hora, dá tempo, né? Reentais Thermopylae marque beta, né? Assim que a gente já tinha visto esse texto aqui, né? Ho Helenes Mnemeion Epoiesentoi Leonidei Andri Aristoi Leonta Litino, né? Os gregos, os helenos, né, fizeram, né, um memorial para Leônidas, né? Um homem excelente, né? Sendo por ele ser um homem excelente, a gente poderia dizer também, né? Um leão de pedra, né? Então tem essa estátua até hoje ainda. Aí tinha aqui o vocabulário, né? Angelo, que é eu anuncio, eu conto. Anacoreo, que é eu me retiro, recuo. Anteco, que seria eu resisto. Grafo, eu escrevo. Aí, como é que é? Dierkomai, eu atravesso, eu venho, eu vou através, né? Paragignomai seria eu chego, né? Aqui porque tem a ideia de tipo eu estou do lado, né? Então como acaba tendo essa ideia a mais de eu chego, né? Aí frazo seria eu mostro, eu conto, eu explico. Aí que aqui vai ser o que o traidor vai fazer. O traidor vai contar o caminho. Ropolemos, Tupolemo, a guerra, Haipilai, os portões duplos, a passagem, né? Através da montanha. Aí adjetivos, rapas, rapassa, rapan, né? Todo, o todo, né? Todo seria tudo, cada, todo, né? Aqui já é diferente de passa, pan, só por ele ter um ra, né? A mais. Aí, rode, rede, tode, que é um pronome demonstrativo, né? Que ele se assemelha, né, ao artigo, né? Mas ele tem o acento, né? E tem esse de junto, né? Então ele significa este aqui, né? Este aqui, estes aqui, né? Esta aqui, né? E ele também vai estar nessa posição predicativa, né? Vem antes do artigo junto com o substantivo ou depois do artigo e do substantivo. Então, roanthropos, este homem, você vai traduzir, né? Este homem aqui, roanthropos rode, este homem aqui, né? Aí aqui, polemios, polemia, polemion, hostil, inimigo, polemioi, ton polemion, os inimigos, né? Aí o advérbio roupo seria onde, né? Esse roupo aqui, né? A gente já tinha visto já pu, e aqui roupo. É como se fosse um outro, né? Como se fosse um relativo, né? Um demonstrativo. Não lembro agora se funciona como um demonstrativo ou como um relativo. Reos é até. Hos, aqui a gente vai ver com o sentido de quando, não com o sentido de como. Tei, proteraia, no dia no dia anterior, né? On the day before, né? No dia anterior. Tei, proteraia, aí fica assim, fica subentendido remerai. Aí tem os nomes próprios aqui,
to Artemision, que é o Artemisium, Reatiké, que é a Ática, Boiotia, Tes Boiotias, Beócia, Efialtes, tu Efialto, que é o traidor lá dos gregos, o Efialtes, Peloponessos, Tes Peloponeso, o Peloponeso, Rospartiates, tu Spartiato, que é o espartano, To Faleron, tu Falero, que é o Falero, que era um antigo porto de Atenas, antes do Pireu. Aí aqui nesse parágrafo ele deu T como ir, tem Atrapon como o caminho, Ferusan, ele deu assim como levando, né? Levando, né? Alguma coisa assim, né? Aí Tautei, esse caminho, né? Aí fica implícito, né? Fica implícito rodói, né? Rodói. Fica implícito rodói. Ectu opisten, de trás, Triacocius 300. Então vamos ver aqui a leitura. Tei dysteraiai, roi bárbaroi, autis, pros balontes, uden, ameinon, e praton, e proteraiai. Tei proteraiai. No dia seguinte, os bárbaros novamente atacando, nada melhor fizeram do que no dia anterior. Rosum eporei Roxerxes. Quando então o Xerxes estava perplexo, estava com problemas, né? Procelte prosalton anertis ton Helenon el fialtes onomati. Então, se aproximou, né, assim, dele, né, um certo homem dentre os gregos de nome Elfiates. Efracete ten atrapon ten dia tu orus ferusan e estas termopilas. Ele contou, né, ele, como é que a gente diria? Ele contou, ele porque ele fez aqui como se fosse uma traição. Revelou? Porque é tipo assim, ele delatou, ele tipo caboetou, falou alguma coisa assim, dedurou, uma coisa assim, né, para dizer, né? Ele contou o caminho, né? Ele contou de um caminho ele contou o caminho através dos montes que levava até as Termópilas. Tudo bem? Aí, Tauta de Mathon Roxerxes, tus Athanatus, Tautei Epempsen. Aí, tendo sabido, né, destas coisas, o Xerxes ele enviou, né, os imortais por esse caminho, né, este caminho, né, Tautei. Fica implícito aqui, Tautei, fica implícito qual era a palavra mesmo que eu estava falando? Rodói, né? Rodói? Rodói, né? Aí, que leon autus ectu opisten labem tus Helenas. Mandando, né? Ordenando a eles, urgindo que eles, né? Pegassem os gregos
pela retaguarda, por trás, né? Ectuo opsten. Hoi de Helenes matontes ti gignetai proton men eporon tidei praxai. E os gregos, tendo sabido o que aconteceu, né? Primeiro eles ficaram perplexos, ficaram sem saber, né? O que deviam fazer, o que era preciso fazer. Tidei praxai. Eporon tidei praxai. Ficaram perplexos, ficaram em apuro sobre o que deveriam fazer. Telos. Professor, Oi. o primeiro ali, o protoman é o primeiro, todo ele, é? O primeiro seria primeiramente, né? Não, porque estava querendo só entender o papel do man ali na tradução. Me Ah, pareceu dispensável. não, é porque ele vai dar um, por um lado, primeiro eles ficaram perplexos sobre o que fazer. Aí lá na frente tem, no final, por outro lado, né? Telos de edox. Tá. Tudo bem? Aí, Tudo bem. telos de edoxetoi leonidei tus men alus apopempsai prostenatiken. Aí no final, pareceu bom a Leônidas, ou Leônidas decidiu enviar os outros para a Ática. Tus menalus apopempsai prostenatiken. Telos de edoxetoi leonidei, tus menalus apopempsai prostenatiken. Então, no final, por outro lado, né, o Leônidas decidiu enviar os outros para a Ática, porque lembra que era 7.000. Sim. Era 7.000, né? Heptaques Hilios. Aí agora aqui vai diminuir o número, vai mandar a maior parte, né, do povo para a Ática. Autos seria ele próprio, né? Autos, ele próprio, de emenen entas termopylas triacosioi econ spartiatas enoi econ tas pylas filatem. Ele próprio, ele permanecia, né, nas Termópilas, né, tendo 300 espartanos, né, tendo em mente tendo ou pretendendo, né, pode dizer assim, pretendendo guardar, né, pretendendo guardar as portas, os portais, a passagem, né, pretendendo guardar a passagem, tendo em mente guardar a passagem. Enoi econ tas pylas filatei. Então, aqui. Então, esse emenen aqui, eu fiquei em dúvida se é aoristo ou se é imperfeito, porque é muito parecido esse aqui, o radical. Não muda muito, não. Então, assim, mas é isso, né? O sentido é esse. Ou permaneceu, para mim fica melhor permaneceu nas Termópilas, né? Tendo 300 espartanos, né? Você poderia também junto com 300 espartanos, né? Mas daqui é tendo, né? Econ, tendo, né? Triacocios, 300, né? Espartiatas, espartanos, né? Enoi, Econ, tendo em mente
tas pyllas filatem, guardar as portas, guardar a passagem. Aí aqui o segundo parágrafo tem esse polaplacios, muitas vezes o seu número. Polaplacios. Então, hoi menun barbaroi prosebalon, hoi despartiatai emaconto pros polemius, polaplacios ontas, kai pleistos de apecteinan. Então, né, os bárbaros atacaram, né, por um lado, enquanto, né, os espartanos, né, lutaram contra inimigos, né, muitas vezes o seu número, né, sendo muitas vezes o seu número. Mataram muitos, pleistos de apecteinan, e matavam muitos, né? Acho que aqui seria mataram muitos, pleistos de fato, né? Pleistos de apecteinan, e mataram muitos de fato. Ton de lenon aloi te poloi epeson kai autos Roleonides. Dentre os gregos, também muitos outros caíram, e mesmo o Leônidas, o próprio Leônidas, né, autos Roleonides, aner aristos genômenos, né, tornando-se, né, um homem excelente, um dos melhores homens, né, um dos melhores homens, né, podemos dizer, um homem excelente. Telos de, e no final, Roi persai, roi dia tu orus diertontes, paregenonto, kai ectu opisten prosebalon. No final, os persas, os que atravessaram, né, os que tinham atravessado, né, os montes, né, paregenonto, chegaram, kai ectu opsten, e por trás prosebalon, atacaram, né. Totedé, então, de fato, Rois partiatai esto stenon tes rodu anecorum kai entauta emaconto heus rapantes epeson. Então, de fato, né, os espartanos, né, no estreito do caminho, né, Anecorum, né? Anecorum era o que mesmo? É que ele deu aqui? Ele deu Anecorum, né? Lá em cima. Seria o que é mesmo Anecorum? Anecorum seria subir. O que é Anecorum? Sim. Recuaram. Anecorum. Eles recuaram. Então, de fato, os espartanos, né, para dentro do estreito do caminho, recuaram, e naquele Entauta Emaconton, e naquele mesmo lugar, né, e ali, né, e naquele mesmo lugar, né, lutaram, né, até que todos caíram. Heus rapantes epeston. Até que todos caíram.
Alguma dúvida, gente? Aqui tá. Talvez tenha uns De fato é o imperfeitos. TOT, né? Hã? O de fato é o TOT, né? E não, o TOT aqui seria um então, naquela vez, né? O, o DE que dá essa uma ideia de fato, né? Assim, uma coisa assim, né? TOT é DE, né? É verdade. É porque eu confundi o DE com o Delta Epsilon. Uhum. Aí em tal tá aqui, é naquele mesmo lugar, e aí aqui a Necorum, eu não tenho certeza se está no imperfeito ou se está no aoristo, a Necorum, mas de qualquer forma, acho que fica melhor traduzir pelo o pretérito perfeito no português. Aí Hoi de Helenes metaton polemon tus triacusius etapsan, hopu epeson, kai mnemeion epoiesan toi leonidei leontalitinon hon kai nin existin idein, kai tutu to epigramma en stelei litinei egrapsan. Oxeinangelein lakedaimonios hotitede. Keimetatos keimnon remasi peitomenoi. Então aqui diz, Roi Helenes, os gregos, os helenos, metaton polemon, depois da guerra, né? Etapsan, eles enterraram, né? Os triacocios, os 300, Hopo, aí onde Epeson, aí é onde caíram, né? Cai Minemeion, Nepoiesan, e fizeram, né, um memorial Toi Leonida e para Leônidas, Leontan Litinon, um leão de pedra, Ron Kainun Existin Idein, que ainda hoje, né, que mesmo hoje é possível ver, de se ver, né, Idein. Existin é possível, né, Idein, né, ver. Cai tudo to epigrama, e esta inscrição, este epigrama, né, en stelei litinei egrapsan, numa pedra, né, numa placa de pedra, né, ou numa estela de pedra, né, egrapsan, eles grafaram, escreveram, né, ó estrangeiro, ó estrangeiro, aí aqui Angelen seria. Tá dizendo que é o infinitivo usado como imperativo. Então seria assim: anunciar, né, aos lacedemônios que aqui é Teide, Rotiteide, que aqui queimetha, aqui nós jazemos. Tois keinon remasi peitomenoi. Aí Aí aqui seria assim, tipo, suas palavras obedecendo, né? Obedecendo
as suas palavras. As palavras deles, as palavras daqueles. Que aqui é Keinon. Keinon aqui é uma variação de Keinon. E rema-se são as palavras. Pentômeno seria obedecendo, né? Então, assim, ó estrangeiro, anunciar aos lacedemônios que aqui, né, jazemos, obedecendo as palavras daqueles, as ordens daqueles. Uma coisa assim, né? Então, teide está no sentido de aqui, né? O teide. Eu achei estranho porque está no feminino, né? Mas teide. Eu não sei se tá concordando com 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 caminho, né? Com Rodos. Seria. Podia ser assim, professor. Jazemos obediente às suas ordens. Como é? Repete. Jazemos obediente às suas ordens. Pode ser também, porque aqui está no particípio, né? Peitomenoi. Obedientes, obedecendo, né? Caberia. O que eu estou estranhando é o teide no feminino. Eu estou querendo entender qual é a palavra que ele está complementando, sabe? Teide é o quê? Qual é a palavra feminina que ele está concordando? Tá entendendo? Aqui, o quê? Este. Porque, na verdade, isso aqui é um esta. Esta aqui. É o que? Esta terra? Será? Nós jazemos aqui nesta terra? Porque seria gay, né? Gay, né? Uma coisa assim, né? Bom, continuando. Ende tutoi katathalatan roi aí é que ele deu aqui Naumacuntes, lutando no mar, Tais Nalcim com os seus navios, Edinanto, eles podiam Hormon aí aqui é no sentido de vir aportar, né? Vir baixar a âncora. Aí aqui continuando aqui, ende tutoi. Então nisso, né? Katatalatan hoi Helenes prostoi artemisioi menuntes. Então, por mar, os lenos, né, em direção a Artemísio, permaneceram, menuntes, permaneceram, né, Stená e Filaton. E Filaton, né, guardavam. Efilaton, aqui ficou meio diferentão, né? Efilaton. Seria guardando, né, os estreitos, cai Naumacuntes e lutando por mar, né? Lutando batalha naval, com batalhas navais dos bárbaros, os bárbaros. Enikesan, Kuiper, Pleonas, Ontas, Kai, Eminan. E venceram, embora não sei se aqui é venceram ou foram vencidos. Kai e Nickerson, né? Foram vencidos, gente? Ou é venceram?
É um dos dois, né? Venceram, foram vencidos, embora sendo maior número, né? Embora tendo maior número, e Eminan. E Eminan aqui expulsaram, né? Uma coisa assim, expulsaram, né? Aí, Ros de Roi Bárbaroi, tas Termópilas Heilon, quando os bárbaros tomaram as Termópilas, Roi Helenes, o que te Filaton tais Tená, não mais guardaram os estreitos. Alá prosten Salamina, mas para Salamina, tais Nausin, Anecorum, assim, eles recuaram os barcos para Salamina. Catadegen, por terra, o que te edinaton antequeitos barbaros. Por terra não mais podiam assim repelir, né? Assim, né? Repelir como seria conter, né? Conter os bárbaros. Alá Efelgon, mas fugiram pros Peloponeson para o Peloponeso. Tente Boiotian, também para a Beócia, Caeten Atiken, e para a Grécia, Tois Polemios Catalipontes, deixando, né, os inimigos para trás, né? Rutos Roi Bárbaroi Catamen Gen Prohoressantes tais Atenas pros Balein Enoi Eikon. Assim, então, os bárbaros, né, por terra, né, eles avançando, né, ou atacando eles avançando para atacar Atenas, né, pros Balein, tais Atenas, Enoi Eikon, tendo em mente, né, ou pretendendo atacar Atenas. Está avançando, pretendendo atacar Atenas. Cata de Talatan, eston faleron, pleusantes en toi limene hormon. Então, e por mar, né, navegando para até Falero, para assim, né, para baixar, né, a âncora, né, para ancorarem em Falero, né? Tudo bem, gente? Esse aqui tá mais difícil. E, professor, Esse último parágrafo mais difícil. aquele trechinho lá, Tendei Boiotia, Caeteatique, acho que qual é a linha? É o 26. 1, 2, 3, 5, 6. Isso, a linha 6. Logo abaixo da linha 26, é isso mesmo. Eles deixaram para trás foi os inimigos ou foi a Boécia e a Ática para os inimigos? Eu Não, ficou aqui, né, meio estranho, porque tem uma vírgula bem ali, né? Eles eles podem ter fugido para o Peloponeso e deixaram, né, e deixaram, né, não, mas não pode ser não, porque tinha que ser acusativo.
Aí, no caso, eles deixaram... A não ser, claro, Boiou aqui, né? não, pode ser, pode ser. O seria você está entendendo assim, eles deixaram a Beócia e a Ática para os inimigos, né? Assim, eles fugiram para o Peloponeso e deixaram a Beócia e a Ática para os inimigos. Não é assim que você está entendendo? É, isso que eu tava pensando. Porque ali Não, no faz o sentido, Toys... faz sentido. Porque o que vai acontecer é que eles vão atacar a Ática, né? Agora, a Beócia, eu não pensei muito na Beócia. Mas eles vão atacar a Ática. Eles basicamente, eles vão destruir a Ática. Mas continuando aqui. Deixa eu parar. Qualquer coisa depois eu dou a resposta na próxima aula. Mas é isso. O que eu fiquei mais preocupado foi com esse Enikerson, que eu não sei se quem é que estavam vencendo, né? Eu acho que se isso aqui não é uma voz passiva, alguma coisa assim, é Nickerson. Não parece uma voz passiva, mas vai, né? Que seja, né? Ou então estão lutando, venceram, embora tendo maior número e repeliram. Talvez seja ativa mesmo. Sim, aí aqui temos, a gente uns 10 e 7, tem pouco tempo, mas assim, o assunto deste capítulo, desta parte, são os pronomes demonstrativos. Então, você tem hutos, halter, tuto, que seria um este, né? Hutos, halter, tuto. E você tem ekeinos, ekeine, ekeino, que seria aquele, né? Aquele, aquela, aquilo, né? E hutos, halter, tudo seria este, esta, isto, né? Roder, header, toder seria este aqui, né? E a gente viu também que serve para dizer só aqui, né? Aí ele tem aqui a declinação, né? Para você ver aqui muito semelhante, né? A um adjetivo, né? Da primeira classe, né? O acento aparece na penúltima sílaba, né? Rutos, só o rutos e o tuto que tem assim não, menti também, tem haltai também. Haltai dá para contar como longa também. Então, rutoi tem um acento circunflexo que rutos, tuto tem acento circunflexo, rutoi tem acento circunflexo, haltai tem acento circunflexo e tauta tem acento circunflexo. O rutos é o único que não tem o tal, né? O rutos e o halter. Né? Rutos, melhor dizendo, menti. Rutos, halter e haltai não tem o tal. O resto tem o tal, né? Tuto, e aí vai ser igual, né? Tuto, né? Tutoi, tuton. Aí aqui não vai ter vai ser diferente, né? Tuton. Aqui no ekeine, ekeinon, também parece um adjetivo da primeira classe, não é muito difícil, também vai ter o acento circunflexo nos mesmos lugares, né? Aqui vai ser até mais regularzinho, né? Tudo tranquilo aqui, né? Dá para vocês, aqui é uma coisa que dá para aprender, assim, o que talvez acho que vocês tenham dificuldade é só lembrar onde é que cai o acento circunflexo. Mas é paroxítona, né? As palavras todas são paroxítonas quando não são properispômenas. Tudo bem? Aí ele dá na próxima página deve dar o roder, header, toder, né? Seria este aqui, né? Que às vezes significa também aqui só.
Roder, aí o Roder, ele aparece um T, um tal, né? Na verdade, antes, depois, né? Então fica Tuder, Toider, Tonder. Então, porque ele, na verdade, ele se declina como artigo, exatamente igual ao artigo mais o D, e sendo que ele tem um acento aqui no Roder e no Header, né? Que não tem, né? No artigo normal, mas assim, então, esse aqui, o Roi e o Rai também tem acento, né? Então, ele vai ter o acento agudo aqui no nominativo, né? E vai ter, né, o genitivo melhor, o circunflexo no genitivo e no dativo, singular plural, e no acusativo vai ser tudo assim, assim, agudo. E uma coisa que eu tenho que lembrar é que o Tader pode servir para poder fazer uma citação. Tipo assim, olha, Tader, ele falou Tader, essas palavras. E aí na sequência tem uma citação. Tá entendendo? Todo mundo tá entendendo? Sim, professor. É uma palavra importante, porque ela serve para marcar que na sequência vai ter uma citação, né? Um bloco de discurso, de tipo um decreto, alguma coisa assim, né? Assim, né? O que foi dito por outra pessoa, né? Ou declarado por alguma pessoa importante. Aí ele tá mostrando aqui a questão da posição, né? É predicativa, rutos roaner, roaner rutos, ekeine reguiné, reguiné ekeine, tode toergon, toergon tode, né? Seria esse homem, essa mulher, ou melhor, esse homem, ou melhor, este homem, aquela mulher, este homem, este trabalho aqui, né? Aí aqui tautei e teide são usados para dizer dessa maneira e para poder dizer aqui. Teide, né? É usado para dizer aqui, tautei é para ser usada nesta maneira. Aí aqui ele dá uns exercícios. Deixa eu ver se ele dá mais alguma coisa aqui de interessante. Sim, os interrogativos, né? Pu, onde? Potem, de onde? Oi, para onde? Poter, quando? Pós, como? E os indefinidos, pu, algum lugar, qualquer lugar. Poten, de algum lugar. Poi, para algum lugar. Poter, em algum tempo, né? Uma vez, né? Às vezes, aí, no grego moderno, isso aqui também pode significar nunca, mas é assim. Aqui ele dava-se mais assim no sentido de uma vez, né? Sempre, uma vez na vida. Aí pós, de alguma maneira, né? De algum modo. E aqui o poter, né? O poter ele pode ser enclítico. Então, dinaton esti poter. É possível alguma vez, né? É possível alguma vez dinaton esti soi poter. É possível para você alguma vez Aí tem esse texto aqui, eu acho que não vai dar tempo da gente ler hoje. A gente começa isso aqui na próxima aula. E ainda tem um outro textinho aqui do Teógenes e no finalzinho deve ter a continuação do Bom Samaritano. Pra gente ler, né? Bom, é isso, gente. Eu agradeço por terem ficado até aqui. Na semana que vem a gente continua. Tá bom? Obrigado, professor. Bom descanso. Boa noite. Obrigado, professor, pela aula. Boa noite, bom descanso.